Doutora Luciana, o que é a menopausa? Bom, então, a menopausa a gente considera, do ponto de vista de, assim, de definição, é quando tem a cessação da nossa produção ovariana. Quer dizer, não existe mais folículo viável, a gente não produz mais estrogênio e, portanto, não é mais fértil. Isso se dá com 12 meses consecutivos sem menstruação. Esse é o diagnóstico de menopausa. Claro, numa paciente em idade compatível com isso, né? Se é uma paciente bem mais jovem, que, por exemplo, está no período aí ainda reprodutivo, a gente tem que avaliar outras coisas, né? Mas também pode ter a questão da menopausa precoce, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Sim, então menopausa é a cessação da função ovariana, é isso? Isso. Seja da produção hormonal, seja da função reprodutiva. É isso? Não Isso, tem porque mais folículo, como você uma disse. coisa tá relacionada à outra, né? A gente produz hormônios porque para manter um ciclo menstrual e uma fertilidade. E quando esses folículos eles cessam de existir, eles não têm mais viabilidade, né? O ovário então não produz mais hormônio e então cessa toda a produção aí de estrogênio e vem a menopausa. Uhum. Muito bem. E aí, sempre tem. Ela falou por 12 meses consecutivos, né? Bom, é menopausa. Doutora Luciana, o que que é o climatério? Então, o climatério, essa é uma das maiores perguntas, né? Que a gente sempre ouve, tanto aqui no Instagram, nas redes sociais e também no consultório. E muitas pacientes se pegam desprevenidas, né? Quando a gente diz, olha, tu estás no climatério. E aí tem aquela cara de surpresa, não, mas não pode ser, comigo eu não tô, não pode ser. Então, o que que é o climatério? Isso é todo o período que antecede a parada da menstruação, que antecede a menopausa. E esse período ele pode ser muito extenso, ele pode durar de 5 a 10 anos. E nesse período a gente vai ter aí desde flutuações hormonais, desde sintomas que vão e vêm ou que vão se modificando e até irregularidade menstrual. Tem um período, por exemplo, que a mulher pode passar menstruando 2 ou 3 meses, depois para, tem alguns intervalos, períodos de amenorreia, que a gente chama de 6 a 8 meses. Todo esse período, ele é o climatério. E por vezes os sintomas, eles são muito assim, eles ficam muito perdidos no dia a dia da gente, né? As São pessoas não se dão, sutis, é isso? são São mais sutis, e sutis. as pacientes não se dão conta. E aí entra a artralgia, a dor no corpo e a dor nas juntas, né? Porque muitas vezes ela pode vir antes da parada da menstruação e a paciente não se dá conta. Então a gente tem que fazer uma anamnese, estar atento para todos esses sintomas e fazer uma anamnese dirigida para a paciente, Muito bem. perguntar de fato para ela se ela está sentindo, porque às vezes passa despercebido no escopo da menopausa esses sintomas. Muito bacana. Então vocês entenderam que climatério, 5 a 10 anos antes pode acontecer da própria menopausa, em que oscila, né? Oscilam os níveis hormonais e pode já ter sintomas sutis ou nem tão sutis, parando por menstruar até, às vezes, que é a menorreia, né? Que ele não menstrua mais, por 6, 9 meses. E a doutora Luciana já citou até dores articulares, que é uma coisa que a gente vai detalhar um pouco mais adiante, né? Em que idade pode ocorrer a menopausa, doutora Luciana? Começa por aí. Qual é a idade? E, se quiser falar, o que é a menopausa precoce? Então, a idade ela é muito variável, porque tem vários fatores pessoais, genéticos, se aquela paciente foi submetida a uma rádio ou alguma quimioterapia anterior, histórico familiar, que idade a mãe entrou na menopausa, se ela teve alguma cirurgia ovariana ou não, né? Porque isso conta. Se ela fuma, porque o cigarro pode adiantar também a menopausa. Então, é muito variável. Na mulher brasileira, é entre 48 e 52 anos em média. Mas Ó, pode ser em qualquer idade. Tem pacientes que param com 42 e eu já tive pacientes menstruando naturalmente até 58 anos. Então, isso é muito variável. Agora, o que a gente considera isso sim é fixo é menopausa precoce, ou insuficiência ovariana precoce, ou falência ovariana precoce. Aí sim, é
40 anos para baixo. Toda paciente que tivesse o diagnóstico com 39 anos para baixo, né, até 39 anos, a gente chama de menopausa precoce ou falência ovariana precoce. Fora isso, a gente considera cedo em algumas situações, 41, 42 anos, mas não é considerado falência ovariana precoce. Olha, muito interessante. Então, o marcador é 40 anos, para baixo é precoce, para cima é cedo, mas não é chamado de precoce, né? E fatores ali, vocês viram, um modificável é o cigarro. Então, isso aí, e os outros, claro, tem cirurgias ovarianas. Não só o cigarro, eu diria assim, o estilo de vida, né? Hoje em dia parece que a gente se repete um pouco nisso, né? E nas consultas a gente fala para todo santo paciente, mas tem aqueles pilares do estilo de vida que fazem muita diferença. Né? A questão do sono adequado, da modulação do gerenciamento do estresse, alimentação, exercício físico, né? O exercício físico, por exemplo, ele pode aumentar a tua produção de testosterona natural, né? O pessoal já está lançando perguntas, já vai captando. Então, assim, olha a dica. Dica número 1. É isso aí. O cigarro, sim. O cigarro ele é um fator de risco isolado para a menopausa precoce ou para adiantar a tua menopausa natural se tu for fumante, né? Então, o cigarro, sim, ele esgota realmente a reserva ovariana.